Olá pessoal, vamos retomar a análise das imunidades, né? Já estudamos anteriormente o que são imunidades do ponto de vista geral e agora nós vamos aprofundar a nossa conversa em relação a algo que já conversamos, que é a diferença entre isenção e imunidade. De um lado, vimos que a imunidade está, ou os casos de imunidade estão dispostos na Constituição Federal. De outro lado, vimos que os casos de isenção estão dispostos na legislação infraconstitucional. Sabemos que quando falamos em imunidade, estamos falando em situações de não incidência tributária. Já quando falamos em isenção, estamos falando em incidência, pois o fato gerador do tributo aconteceu, todavia o que não ocorreu foi o lançamento do tributo, ou seja, a constituição do crédito tributário. Então, dentre estas observações, nós ainda temos outras a fazer sobre a diferença entre isenções e imunidades. Desta maneira, vamos analisar o nosso slide, acompanhe comigo. A diferença entre imunidade e a isenção está em que a primeira atua no plano da definição da competência e a segunda opera no plano do exercício da competência. A isenção avoca interpretação literal e a imunidade por força do STF admite interpretação ampla. Vejam que ponto importante. Enquanto a imunidade reside na questão da incidência, ou seja, não teremos a incidência de determinado tributo por força das regras imunizantes. De outro lado, nós temos a isenção recaindo sob o exercício da competência tributária, ou seja, novamente vimos, se trata de uma dispensa legal relativa a algumas particularidades, onde nós teremos ocorrido o fato gerador, mas não acontecendo o lançamento tributário e a constituição do crédito. Só que esse slide revela uma questão importantíssima no item de número 2. Esse slide nos diz que a interpretação feita das regras isentivas é uma interpretação literal, ou seja, o que a legislação infraconstitucional nos trouxer sobre isenção deverá ser observado de modo literal. No entanto, quando falamos em imunidade, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal, essas regras que envolvem as imunidades devem ter caráter de interpretação amplo. Então vejam, interpretação das regras isentivas deve ser literal, nos termos da legislação infraconstitucional. Já quando nos deparamos com as regras isentivas, ou melhor, imunizantes, o Supremo Tribunal Federal nos diz que devemos nos valer, portanto, da interpretação feita de modo extensivo. Concluindo então esse slide, interpretação literal às isenções e interpretação extensiva às imunidades. Vamos à frente analisando o próximo slide. O próximo slide nos diz que, embora a Constituição traga a imunidade no artigo 150 relativa aos impostos, cabe frisar que tal limitação se aplica às demais espécies tributárias, com exceção das contribuições de melhoria e dos empréstimos compulsórios. Vamos ler com cuidado de novo o que fala esse slide. Embora a Constituição traga a imunidade do artigo 150 relativo aos impostos, cabe frisar que tal limitação se aplica às demais espécies tributárias,
com exceção das contribuições de melhoria e dos empréstimos compulsórios. Meus caros, vejam que informação relevante que surge aqui. Quando nós levantamos, a análise das imunidades, nós sabemos que as mesmas se encontram no artigo 150 da Constituição Federal. E se nós pegarmos o artigo 150 para uma análise literal disposta no texto constitucional, nós perceberemos que a Constituição demonstra que nós teremos a incidência efetiva das imunidades somente em relação aos impostos. Mas, todavia, se nós começarmos a aprofundar a análise das imunidades, nós perceberemos que as imunidades encontram-se aplicáveis não somente aos impostos, mas às demais espécies tributárias, com exceção das contribuições de melhoria e também dos empréstimos compulsórios. Então vejam, ponto relevantíssimo. Quando falamos, portanto, em relação às imunidades estampadas na Constituição, não estão as mesmas direcionadas tão e exclusivamente somente aos impostos, mas às demais figuras tributárias, às demais espécies tributárias, excepcionalmente em relação às contribuições de melhoria e aos empréstimos compulsórios. Vamos à frente analisando as imunidades no próximo slide. O artigo 150 da Constituição Federal estabelece as imunidades exclusivas aplicadas aos impostos. Já o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, apresenta a imunidade em relação à contribuição social, à CID, em relação às receitas decorrentes de exportação. Meus caros, informação relevante nós encontramos aqui. Por quê? Nós nos deparamos no primeiro tópico, com o artigo 150 trazendo a nós a imunidade exclusiva voltada aos impostos. Ou seja, sabemos que no 150 da Constituição Federal, os impostos são imunizados. No entanto, eu mencionei que a própria Constituição Federal estabelece que estas imunidades não serão dispostas somente em relação aos impostos, mas aos demais tributos, excepcionalmente em relação à contribuição de melhoria e aos empréstimos compulsórios. Por quê? Porque, na realidade, quando falamos em imunidade, não estamos diante somente do artigo 150, mas temos também outros artigos esparsos na Constituição que trazem regra de imunidade. É o que acontece, por exemplo, com o artigo 149, que traz regras também imunizantes em relação a demais tributos e não aos impostos especificamente. Vamos analisar de novo o slide, vamos voltar aqui. Como eu mencionei, o artigo 150 disse que temos as imunidades exclusivas aos impostos. Mas o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, ele imuniza a contribuição social e a CID em relação às receitas decorrentes de exportação. Ou seja, meus caros, não temos a imunidade voltada especificamente somente aos impostos. Mas neste segundo item do slide que estamos analisando, temos uma aplicabilidade da imunidade também às contribuições sociais e à CID. O que nos faz concluir, portanto, que as imunidades não alcançam somente a espécie tributária chamada imposto. Muito embora tenhamos a imunidade específica dos impostos,
disposta no artigo 150 da Constituição Federal Brasileira. Feita essa análise, vamos aprofundando e analisando mais slides sobre imunidade. Vamos lá. O artigo 5º, ele estabelece imunidade para taxa que vise a propositura de ações ou solicitação de registros e certidões para os reconhecidamente pobres. Ainda, o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal estabelece imunidade para a contribuição social em relação às entidades beneficentes. Vejam, meus caros, além da imunidade especificamente trazida aos impostos, nós também temos as imunidades estendidas às demais espécies de tributo, como já vimos no slide anterior, em relação à CID e às contribuições sociais. E agora vamos verificando novos casos de imunidade, como, por exemplo, as imunidades dispostas no artigo 5º para a propositura de ações ou, eventualmente, para obtermos certidões para os reconhecidamente pobres. Temos, então, as imunidades de taxa e também nos deparamos com as imunidades trazidas no artigo 195 da Constituição Federal em relação também à contribuição social. Ou seja, as imunidades não estão calcadas somente no artigo 150 da Constituição. Estão espalhadas em artigos esparsos. Da mesma maneira, as imunidades não estão ligadas somente aos impostos, mas estão também ligadas a demais espécies tributárias, como, por exemplo, as taxas e as contribuições. Desta maneira, novamente reitero algo que disse anteriormente. As imunidades por força da Constituição Federal são aplicáveis a todos os tributos, excepcionalmente em relação às contribuições de melhoria e aos empréstimos compulsórios. Feita essa análise, seguimos para um novo slide. E esse novo slide traz para nós o seguinte: as imunidades circunscritas a um único tributo são denominadas imunidades específicas ou imunidades especiais. Aqui nós temos um exemplo. É o caso da não incidência do ICMS na operação que destine combustível a outro estado da federação. Então vejam, meus caros, nós temos as chamadas imunidades específicas, imunidades que são ligadas a um caso específico disposto na Constituição. E o caso exemplificativo que eu tenho é a imunidade em relação ao ICMS, quando temos, portanto, quando nós temos combustível sendo fruto de circulação interestadual. Desta maneira, nos deparamos com uma imunidade de ICMS. Vamos novamente analisar esse slide porque ele é importante. Vejam, ele diz novamente que nós temos imunidades específicas, imunidades especiais que são ligadas a um caso único relativo a um determinado tributo. E aí, novamente, reitero que o exemplo é a não incidência do ICMS quando nós tivermos destinação a outro estado da federação, e a base legal desta argumentação, deste exemplo, é o artigo 150, parágrafo 2º, inciso 10, letra B da Constituição Federal Brasileira. Então vejam, nós já analisamos o que é imunidade, já analisamos quais as diferenças entre imunidade e isenção, já analisamos o ponto importante também que diz respeito à imunidade, que é a sua interpretação ampla, extensiva, enquanto na isenção nós temos uma interpretação literal.
E analisamos agora que a imunidade não se encontra somente no artigo 150, voltada aos impostos, mas está elencada em outros artigos da Constituição Federal e que é também disposta a imunidade a outros tributos, excepcionalmente em relação às contribuições de melhoria e aos empréstimos compulsórios. Por fim, visualizamos aqui que nos deparamos com uma imunidade que ela pode ser específica. E essa imunidade específica, ela se diz respeito a um caso excepcional envolvendo um único tributo. E cito como exemplo o ICMS, portanto, incidente nas operações que destina combustível a outros entes da federação. Feita essa análise, vamos caminhando para outro slide relativo às imunidades. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós temos também as chamadas imunidades explícitas e temos as imunidades implícitas. O que é uma imunidade explícita e o que é uma imunidade implícita? De acordo com o nosso slide, imunidades explícitas são aquelas definidas em normas expressas. Já as imunidades implícitas, elas não estão impressas, mas podem ser retiradas de princípios. Exemplo, é o que acontece com a imunidade recíproca, fundada na ausência de tributação em decorrência do princípio federativo. Como mencionado anteriormente no próprio slide, nós temos as imunidades explícitas porque estão dispostas no bojo da própria Constituição Federal. De outro lado, temos as imunidades implícitas que, muito embora não estejam explicitamente apresentadas, expressamente apresentadas, são imunidades caracterizadas porque envolvem a incidência de eventuais princípios. Então, desta maneira, nós temos, ora, imunidades implícitas e, ora, imunidades explícitas. Em seguida, nós vamos nos deparando com as imunidades do artigo 150 da Constituição Federal. O que diz o nosso slide? Tal artigo hospeda as principais imunidades tributárias. O dispositivo trata expressamente das imunidades que alcançam os impostos. As imunidades representam a proteção a determinados valores como liberdade religiosa, liberdade política, acesso à cultura, dentre outros. Primeira questão que estudamos. Nos deparamos neste momento com a imunidade ligada ao artigo 150 da Constituição Federal, que são os principais casos de imunidades dispostos na nossa Carta Magna, na nossa Lei Maior. E o artigo 150, primeiro, ele faz uma vinculação tão e somente às imunidades vinculadas aos impostos. É um ponto importante analisarmos. Por quê? Eu mencionei anteriormente que a imunidade está ligada aos tributos ou a todas as espécies tributárias, com exceção da contribuição de melhoria e dos empréstimos compulsórios. Por quê? As imunidades estão dispostas na Constituição em artigos diferenciados. No entanto, as imunidades dos impostos encontram-se dispostas no artigo 150 da Constituição Federal. E estes casos de imunidade visam preservar, defender valores da sociedade, como questões relativas à crença religiosa, questões relativas ao acesso à cultura, ou seja, cada imunidade relativa aos impostos disposta no artigo 150 tem um motivo para lá estar.
tem um motivo para ser abarcada pela Constituição. E o motivo é justamente defender alguns valores sociais que eventualmente tenhamos. Então vejam, não estão lá por um mero acaso tributário as imunidades, mas porque a Constituição Federal visa proteger eventuais valores. Desta maneira, vamos caminhando para a análise das imunidades do artigo 150 no próximo slide. Pessoal, vamos analisar então as imunidades que estão dispostas no artigo 150 da Constituição Federal e que são imunidades ligadas aos impostos. Quais são essas imunidades? Nós temos a imunidade das entidades políticas, a imunidade dos templos religiosos, temos também as imunidades não autoaplicáveis, que são as imunidades dos partidos políticos, as imunidades dos sindicatos de empregados, a imunidade das instituições de educação e das entidades de assistência social. Essas são algumas imunidades que estão dispostas no artigo 150 da Constituição. Mas ainda nós temos duas imunidades faltantes, que são a imunidade de imprensa e a imunidade musical. Bom, meus caros, temos aqui os casos de imunidades de impostos dispostas na Constituição Federal. O artigo 150 traz casos em que nós temos imunidades relativas tão e unicamente de modo exclusivo voltado aos impostos. Embora saibamos que as imunidades são aplicáveis também a demais tributos, mas o artigo 150 somente envolve a análise das imunidades voltadas a essa espécie tributária que são os impostos. Vejam que nós temos um rol importantíssimo de imunidades que visa, com a imunização, trazer a defesa a eventuais valores sociais. Desta maneira, nós encerramos aqui este bloco sobre as imunidades e no próximo bloco nós começaremos a analisar as imunidades de modo individual.